Olá! Começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do Judiciário Brasileiro. Um dos assuntos desta edição é a violência contra a mulher. Você sabia que o cérebro humano é o órgão mais impactado neste tipo de crime? E o programa vai mostrar também um projeto de identificação biométrica em crianças e adolescentes de Campina Grande, na Paraíba. No quadro CNJ nas ruas, as dúvidas são sobre precatórios. E a história da juíza Luciana Sorrentino, que teve a conciliação como protagonista. Marcas não só no corpo e na alma. O cérebro humano é o órgão mais impactado em casos de violência contra a mulher. E para embasar decisões judiciais neste sentido, alguns tribunais passaram a ter a ajuda de psicólogos e neurocientistas. Confira. Esta é a Mulher Maravilha do Distrito Federal, Lúcia Erineta, uma super-heroína contra a violência de gênero. Ela lidera grupos de mulheres por toda a periferia de Brasília e combate principalmente o feminicídio. Lúcia ganhou poderes e coragem depois de 2 casamentos. No primeiro, ainda era adolescente e o ex-marido tentou matá-la de várias formas. Muitas vezes acordei de madrugada ele me estrangulando e outras vezes com as almofadas me amordaçando. E aí eu me debatia, conseguia me escapar. E ele atirou em você? Me lembro que uma das vezes ele chegou à meia-noite e a gente discutindo. Eu saí nas pressas com as minhas filhas, correndo na rua. E lembro muito bem que eu escutei muitos tiros. E nessa noite, se uma vizinha não tivesse abrido a porta, eu tinha ido. Eu tinha descido à sepultura, porque foi feio. Veio o segundo casamento, com novas agressões e mais tiros. Mesmo baleada 2 vezes, Lúcia escapou, mas com marcas. Devido a esses 2 sofrimentos, do primeiro marido e do segundo, eu fiquei deficiente, né? Perdi 100% da audição direita, 85% da audição esquerda. E também fiquei com um problema na fala, né? A psicóloga e neurocientista Regina Nogueira, que presta serviços à justiça em Brasília, explica que outra parte importante do corpo, o cérebro, sofre consequências diretas da violência. As conexões entre os 96 bilhões de neurônios ficam prejudicadas e isso gera problemas concretos na saúde da pessoa. E esse quadro é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde desde 2012. Alguns sintomas que às vezes vão passar despercebido, como uma tontura, uma cefaleia, ou os sintomas são indiretos. Ela sofre um estresse e a consequência pode ser o que a gente chama de doenças não transmissíveis, um aumento de pressão arterial, uma alteração do funcionamento cardíaco. O caso desta outra mulher que não quer se identificar confirma as pesquisas científicas. Anos depois da separação, ela ainda tem um forte medo do ex-marido porque apanhava muito e também foi baleada. Eu tive algumas depressões, alguma ansiedade, tinha dia que eu não tinha vontade de levantar da cama, de sair, de ir trabalhar, entendeu? Eu queria ficar só no canto quieta, fechada, no escuro. Né, chorando. Então, muitas vezes eu levantei para trabalhar e eu me arrumava, mas eu não conseguia ir. Porque eu começava a chorar, e eu tentava me controlar e não conseguia. Eu não tenho nenhuma sequela física, né, graças a Deus, nem eu nem os meus filhos, mas a sequela psicológica, infelizmente, eu acho que é o resto da vida. Diante, então, de uma situação de ameaça, de medo, de violência, o cérebro reage para um modo que a gente chama modo de sobrevivência. Ou seja, ele está diante de uma ameaça à vida ou à integridade física e psicológica. Então, ele reage liberando uma série de neurotransmissores e de hormônios que têm um efeito sobre o corpo e sobre o próprio cérebro. Dependendo a intensidade, a duração desse efeito, você desorganiza o próprio funcionamento do cérebro. As pesquisas científicas também explicam as reações de uma mulher durante um estupro, por exemplo. O cérebro de uma parte das vítimas consegue reagir e dá uma ordem para que ela lute e se defenda. Outra parte recebe um comando de fuga, mas cerca de 37% perdem qualquer iniciativa, não conseguem se mover, sequer gritar.
Nas delegacias e tribunais, muitas vezes, essa espécie de congelamento é usada contra a vítima, como se ela tivesse consentido. É por isso que, cada vez mais, a justiça tenta se apoiar na ciência. Profissionais como psicólogos e neurocientistas são convocados para dar base técnica ao processo e substância à decisão judicial. Isso permite o acolhimento e tratamento da vítima, a credibilidade da palavra dela, a valoração da prova, a caracterização do estupro e a responsabilização do agressor. Já é uma grande diretriz da Lei Maria da Penha, fortalecida pelo Conselho Nacional de Justiça, para que todos os tribunais tenham, de fato, equipes multidisciplinares em seus juizados. Então, eu posso receber um estudo de caso com um parecer técnico, que a equipe diga qual é aquela dinâmica relacional, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção daquela vítima, assim como eles também podem falar nas audiências. Outra boa notícia pode ser constatada no caso da Mulher Maravilha. Ela não se livrou completamente dos problemas, mas vai em frente. É que muitas vezes as sequelas cerebrais são reversíveis. Eu luto até hoje, né? Eu sou uma vitoriosa, graças a Deus. Estamos aí para a gente abraçar essa causa e salvar muitas mulheres, né? Veja agora a história da juíza Luciana Sorrentino, que provou que a conciliação é a melhor forma de solucionar conflitos. Esse caso aconteceu no começo da minha carreira, quando eu coordenava o Centro de Conciliação e, paralelamente, eu também atuava num núcleo de sentenças. E durante um desses mutirões de conciliação que a gente realizava, a gente fez sobre a temática do direito bancário. Então, a gente recebeu uma ação de busca e apreensão de veículo e, de repente, a gente começou a ouvir um grito, um choro muito alto durante o nosso mutirão. E aí a gente foi acudir, então foram várias pessoas acudir, olha, senhora, o que aconteceu? E ela disse, não, eu estou muito emocionada, porque hoje eu vou conseguir me livrar de um peso. E aí ela começou a contar a história, né, que estava por trás do processo, porque ela não tinha nem advogado, ela não respondeu ao processo, então ela era rével, não apresentou defesa. E aí ela contou pra gente que a patroa dela tinha financiado um carro no nome dela e tinha deixado de pagar as prestações, demitiu, então ela desapareceu, ela ficou com a dívida e sem o carro, né, e sem um emprego também. E aí, com o nome sujo no serviço de proteção ao crédito, ela também não conseguia se recolocar no mercado. E aí o banco ouviu a situação e ela se sensibilizou, viu que ela realmente não tinha condições de pagar, né, viu que a história era verdadeira e mesmo tendo ali o direito a seu favor, porque ela não tinha respondido no processo oficialmente, o banco fez uma proposta de pagamento da dívida por um valor simbólico. Essa história me marcou muito, porque eu trabalhava também no mutirão de sentença, como numa central de sentenças, como eu ressaltei no começo. E se esse processo fosse por mim sentenciado, eu daria uma sentença muito simples, porque era um modelo de ação de busca e apreensão, sem resposta da devedora, e condenando ela a devolver o carro ou pagar o valor em dinheiro, o equivalente em dinheiro. Depois que se ouviu a história, conheceu o que estava por trás do processo, por trás da petição, do papel, né, da impessoalidade do processo, possibilitou-se uma solução mais efetiva para ela e que fosse realmente direcionada e que fizesse diferença na vida daquela pessoa. Então, assim, às vezes são coisas que, na visão do juiz, naquele todo, parecem muito simples, né? Só aplicar o direito ao caso concreto, juridicamente era muito tranquilo, mas a complexidade do fato que realmente aconteceu é totalmente diferente, né? É a realidade no e cru como ela é, e assim, essas coisas que acontecem na vida das pessoas, e a gente teve a chance de conseguir ajudar ela através da conciliação. O Link CNJ faz uma pausa e daqui a pouco tem mais notícias para você. O Link CNJ está de volta e o assunto do CNJ nas ruas de hoje é precatório. O que é precatório? Precatório nada mais é do que uma promessa de pagamento na qual a administração pública
informa que vai pagar em determinado prazo alguém a quem ela deve. Existe prazo para o pagamento do precatório? Em tese, o precatório é emitido, ele deveria ser inserido no orçamento seguinte para ser pago, no orçamento do ano seguinte, para ser pago no exercício que se seguir ao orçamento. Ou seja, imagine você, o precatório foi emitido esse ano, se esse ano ainda não foi feito orçamento, ele é inserido no orçamento desse ano e pago no ano que vem. Se o dono do precatório morrer, quem recebe o dinheiro? Os seus sucessores. Então, imagine você, se a pessoa é casada em comunhão de bens, metade desse valor vai para o seu cônjuge, casado ou em união estável, né? E a outra metade vai para os seus sucessores, filhos, netos, enfim, quem for o seu herdeiro. Caso não haja esse casamento, para o seu herdeiro natural, filhos, netos, aí vai irmãos, aí vai na cadeia de sucessão. Fique agora com o quadro Giro. A notícia de hoje vem da Paraíba. O projeto piloto Cidadania de Primeira, que fomenta a identificação biométrica na identidade civil de crianças e adolescentes, está sendo introduzido na Casa da Cidadania em Campina Grande. Estima-se que cerca de 80 crianças de 0 a 6 anos de idade, matriculadas em uma creche do município, sejam as primeiras beneficiadas com a iniciativa. A ação foi discutida no TJPB durante uma reunião dos membros do Comitê Interinstitucional de Combate ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes. O juiz Hugo Zaer, coordenador do comitê, acredita que o acesso à própria identificação com a biometria facilitará a localização da criança em caso de desaparecimento. Como nós trabalharemos com crianças e adolescentes, a repercussão para que já essas crianças têm direito e podem ter acesso à documentação civil, quanto mais crianças mais velhas. Então a ideia também é que fomente para que depois as próprias pessoas procurem por si só a sua identificação civil, mesmo crianças e adolescentes. Dentre os assuntos abordados, foi discutida a organização de um fórum em caráter permanente para prevenir e combater o desaparecimento de crianças e adolescentes. Esse fica é a ideia, vamos dizer assim, é o oposto, é o desejável, que não aconteça um desaparecimento, que não aconteça esse tráfico, que fique de fato sob a proteção, a criança e adolescente fique sob a proteção socioafetiva dos seus cuidadores, dos seus pais, e que não, vamos dizer assim, submeta a esse evento desprazeroso que é o desaparecimento. O projeto será realizado durante 3 dias a cada quarta-feira do mês de novembro. Muito importante, é preciso que nós assinemos um convênio para que todas as instituições participantes possam estar integradas e outras tratativas, como, por exemplo, a formação de um seminário. Então, o fórum está se estruturando. Essa é mais uma reunião de estruturação para que nós possamos, então, dar continuidade ao nosso trabalho. Quer saber mais sobre as principais notícias que movimentaram as redes sociais do CNJ? Fique agora com o CNJ nas redes. Olá, pessoal! Novembro chegou e com ele o mês nacional do júri, o mutirão de julgamento dos crimes dolosos contra a vida que acontece sempre neste mês em todos os tribunais do país. O objetivo é dar uma resposta mais rápida e efetiva para quem espera por justiça. Para entender o que é o júri, como é composto e quais crimes têm esse tipo de julgamento, acompanhe a série de publicações que preparamos para as nossas redes sociais sobre o tema. E, claro, entenda como funciona esse esforço concentrado da justiça. Mudando de assunto, você sabia que tivemos nova mudança na composição do Conselho? Os conselheiros Luiz Fernando Keppen e Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro tomaram posse na última sessão e já fizeram parte da sessão de número 300 do CNJ. Nas nossas redes, vocês podem acompanhar como foi essa posse e também tudo o que aconteceu na última sessão pelo nosso canal no YouTube. Para finalizar, queremos saber uma coisa. Você já teve um eletrodoméstico queimado devido à oscilação da tensão ou restabelecimento da energia elétrica? Parece que essa situação já aconteceu com muitos dos nossos seguidores. Explicamos em um post que, se isso acontecer, você tem direito a ser ressarcido pela companhia energética prestadora do serviço, segundo a Resolução Normativa 414 de 2010 da ANEEL. Acesse as nossas redes sociais e veja quem tem direito e quais as regras para o ressarcimento. Por hoje é só. Tchau, tchau! O Link CNJ fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. Eu espero você!